Meus irmãos, vamos meditar um pouco na palavra de Deus. Estou com muita saudade deste momento, de estar com a igreja. Estar em casa, todo tempo não é coisa boa. A gente sente muita falta da igreja, dos trabalhos. Tendo tempo, muitos dias, mas às vezes até para sentar, para passar mais tempo meditando, também não temos condições, dada a posição de deixar a perna. É um texto bastante conhecido da igreja. Todos que têm um pouco de convivência com a palavra, prega, explica o texto. Mateus 25. Se nós observarmos, a epígrafe do texto diz: o sermão profético continua. Então, o assunto já vem do capítulo 24. Há aqui uma continuidade. A parábola das 10 virgens. Então, o reino dos céus será semelhante às 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo. Saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que o vendem, e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Vamos falar um pouco sobre o texto, tentando falar sobre o arrebatamento da igreja. Não podemos de ensinar e de pregar sobre o arrebatamento da igreja.
A igreja deve estar preocupada no que diz respeito em estar preparada para ser arrebatada. Não nos esqueçamos disto. Jesus vem buscar a sua igreja. E não vai demorar. Jesus vem buscar a sua igreja e não vai demorar. E o Senhor Jesus Cristo, na sua metodologia de ensino, ele apresentava narrativas como parábolas, como a que acabamos de ler. E ele faz aqui a ilustração, como é o reino dos céus. Ele aborda um assunto que não era estranho à cultura judaica. Não era estranho à cultura judaica no que diz respeito a um casamento. Até hoje isso é vivenciado em muitos casamentos. 10 damas estarem todas vestidas do mesmo jeito, apostas, procura a sua posição de honra, para que o cortejo nupcial ele seja com toda glória, com tudo que se faz necessário de pompa para um casamento. 10 virgens. Só que no que ele conta, há uma diferença. Porque 10 eram prudentes e 10 eram como loucas. Aliás, 5 prudentes e 5 loucas. Quando se observa, todas, após a preparação, estavam de igual modo. Às vezes eu meditando na palavra de Deus, e para quem gosta de discussões, até desnecessárias, porque muitas vezes tem discussões que elas são agressivas, elas criam inimizades, separam as pessoas, proporcionam mal-estar. E, diante do que o texto apresenta, dá para quem gosta disso perguntar: você não está preparada para ir esperar o esposo? Se fosse hoje, você não está preparada ou preparado para o arrebatamento. E aí vem a pergunta: quem é que sabe quem é que está preparado? Quem pode olhar para a fisionomia de uma pessoa, tomou assento na igreja, na mesma postura, desenvolve o mesmo ato de louvor e de adoração, o mesmo comportamento em todo o trabalho, e como é que vamos saber quem é essa pessoa que vai subir na hora do arrebatamento? Que ela está preparada. Para os que são mais fortes nas respostas, se alguém disser, alguém teria a coragem de dizer: por quê? O Jesus que te salvou não foi o mesmo que me salvou? O Jesus a quem você serve não é o mesmo Jesus que eu sirvo? A igreja que você serve não é a mesma que eu sirvo? A Bíblia que você carrega não é a mesma Bíblia que eu carrego? A harpa que você carrega não é a mesma harpa que eu carrego? Qual é essa diferença? Que você quer me condenar? Por que você fala isso comigo?
Qual é a tua diferença que você é mais crente do que eu? Se for levar para ministério, você é mais pastor mais do que eu. Por quê? Nós não fomos consagrados? Não é a mesma forma de consagração? Não é o mesmo ato solene para todos? O mesmo ato espiritual, ministerial, eclesiástico? Não é o mesmo? Por que você é mais pastor do que eu? Por que você é melhor do que eu? As 10 estavam ali na mesma posição, virgens vestidas com as lâmpadas acesas. Mas disse o Senhor Jesus Cristo: que as loucas, tomando as lâmpadas, não levaram o azeite consigo. Chegou um moço, diz a Bíblia, Jesus diz também, foi ele que falou, aliás, aconteceu em seu ministério, está registrado aqui em Lucas. Chegou um moço rico e falou com ele o que fazer para herdar a vida eterna. E Jesus disse para ele que ele sabia os mandamentos. E ele pergunta quais. Jesus falou, ele disse: tudo isso eu tenho observado desde a minha mocidade. Isso é algo que eu pratico em toda a minha vida. Aí Jesus disse para ele: ainda te falta uma coisa. Às 5 loucas faltava uma coisa. Se olhassem o exterior, se olhasse a performance de uma dama de honra, igual, mas ainda estava faltando uma coisa. E por que elas não levaram azeite de reserva? Será se incomodava ter que levar uma lamparina e um depósito ao lado, uma vasilha de depósito ao lado? Será se incomodava? Se incomodava, dá para a gente pensar: eu gosto de leveza, eu gosto do que é leve, não precisa tanto para encontrar o noivo, basta somente a lamparina acesa. Não tem necessidade do depósito, não tem necessidade da reserva, não tem necessidade. E olhando para a sua lamparina, diz: o que eu tenho de óleo, de azeite na minha lamparina é o suficiente para esperar o esposo e esperar o noivo. Eu tenho a alta suficiência. Não precisa ninguém se importar com a minha vida. Não precisa ninguém me dizer o que devo fazer. Eu tenho comigo o meu conhecimento. A minha lamparina está completa. Não precisa ninguém se preocupar comigo. Eu tenho a alta suficiência. Eu tenho a suficiência que dá para esperar o esposo. Vida que segue. Vamos em frente. Não dá para se fazer uma distinção de quem é que vai estar preparado e receber o noivo. Não se sabe. O tempo passa. O que me chama a atenção no que contou Jesus é que na hora da preparação era virgem, estava preparada, estava com a lâmpada acesa, mas era louca. E nunca mudou. Desde a hora que saiu para esperar, era louca. E nunca mudou. Que dava tempo para mudar. Tinha oportunidade para mudar. Porque a pessoa tem oportunidade para mudar. E não muda por quê? Não muda, faltando uma coisa. Por que não procura essa? Dava para procurar resolver a questão. Mas eu vou continuar, segundo a narrativa de Jesus, como louca. Está faltando uma coisa: a minha reserva.
Por que é que eu não pego essa reserva? Tão fácil. Está faltando uma coisa. E essa coisa bate forte na nossa consciência. Mesmo querendo ter a autossuficiência, mas esta coisa bate forte. Ainda falta eu vencer. Ainda falta eu vencer. Ainda falta eu vencer. E é necessário ter o cuidado, aproveitar o tempo e a oportunidade para estar preparado, para receber o esposo. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Aleluia! Às vezes achamos que a leveza é melhor, que achar que muitas vezes é ser retrógrado, eles são radicais demais, mas às vezes é só esse pouquinho que nós queremos tirar, é que está atrapalhando. É o que vai fazer falta lá é o que vai fazer falta lá na hora que o noivo vai chegar. E é preciso muito cuidado. Mas as prudentes levaram azeite, e em suas vasilhas, levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Mesmo que seja mais um pouquinho pesado, mas eu vou levar mais um pouquinho de azeite. Eu vou levar mais um pouquinho de azeite. Não me custa nada levar um pouquinho de azeite a mais. Eu vou levar um pouquinho a mais. Eu não sei que dia ele vem. E pode faltar. E se ele demorar, eu preciso de reservas. Eu preciso de suprimento na hora da necessidade. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Elas estavam preparadas para o tempo. E quem está preparado para o tempo? Muitas vezes estamos preparados para hoje, mas não estamos preparados para amanhã. Não estamos preparados para depois de amanhã. E é preciso estar preparado para o tempo. O tempo, como vou colocar aqui, ele declara a realidade. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. E tardando o esposo, elas cochilaram, tosquenejaram todas e adormeceram. Ele pode tardar. Vem o sono. E eu fico pensando comigo mesmo, meditando nesse texto, e eu digo, por que que elas não aproveitaram? Na hora que chegou o sono, e ter dito, eu vou aproveitar a hora do sono, para eu comprar agora, eu vou resolver esse problema. Eu vou perder um pouco do meu sono, mas eu vou comprar azeite para ficar de reserva. Eu não sei que hora esse noivo vem, eu não sei que hora ele vem, então eu vou aproveitar agora e sair para comprar. Porque existia uma facilidade, porque elas saíram à meia-noite para comprar. Se dá para comprar meia-noite, dá para comprar 9 horas da noite com mais folga. É bem mais fácil para comprar 9 horas. Eu vou perder um pouquinho do meu sono e vou comprar agora. Eu não vou continuar nessa loucura, achar que a reserva que eu tenho só da lâmpada vai dar para esperar o noivo. Eu não vou fazer isso, eu vou sair para comprar. Perdo o sono, mas vou resolver o meu problema. E tem muita gente que não está perdendo o sono. Está aproveitando muito tempo para dormir e não está resolvendo o problema. Perde um pouquinho de sono. Perde um pouquinho de sono. E compra o teu azeite. Resolve o teu problema. Perde um pouquinho de sono. Vai perdendo um pouquinho na entrada da noite. E vai tendo reserva,
Porque quando se ouvir o grito, aí vem o esposo, é bom não estar como louco. Louvado seja o nome do Senhor. Falei há pouco que as loucas nunca mudaram, e nem as prudentes também. Porque tem crente que está preparado para a volta de Jesus. Ele estava preparado no ano 2000, quando foi aí feito tanto alarde que ele ia voltar em 2000, fim do mundo. Passou 2010, ele está preparado. Chegou 2020, ele está preparado. Estamos em 2024, ele está preparado. Vai chegar em 2030, se chegar, ele está preparado. Ele nunca mudou, porque ele é prudente. Ele sempre está esperando a volta do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. A louca pode mudar e se tornar prudente, mas o prudente nunca pode se tornar louco. Nunca o prudente pode se tornar louco. Agora o louco pode se tornar prudente, ele pode mudar. E deve mudar. E aproveitar as oportunidades para mudar. É o que ele deve fazer, aproveitar as oportunidades para mudar. Versículo 6. E à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sair-lhe ao encontro. Até parece que Paulo escreveu a primeira carta aos Tessalonicenses 4:17, que nós iremos nos encontrar com o Senhor nos ares. Ele vindo ao encontro da igreja, e a igreja indo ao encontro dele para ter um encontro nos ares. Aí vem o esposo, ele está vindo. Agora você precisa se levantar, precisa estar acordado, é preciso estar em alerta. Na hora que chamar, saia ao encontro do esposo. Não deixe nada atrapalhar. Pode bradar meia-noite, aí vem ele, pois eu levanto agora e vou me encontrar com ele. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Aqui era como se as prudentes dissessem: vem que eu vou. O senhor pode vir que estou preparadas. Estamos preparadas. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. E todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Com mais calma você lê o texto e vê quantas vezes tem a palavra prepararam. E as loucas disseram às prudentes: dá-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. A Bíblia recomenda: não julgue, para que você não seja julgado. Mas a Bíblia mostra aqui que o tempo mostra quem está preparado para o arrebatamento e quem não está. É o juiz dos fatos, é o tempo. Passou o tempo, está tudo do mesmo jeito. Foi passando o tempo, tudo do mesmo jeito. Mas na hora que bradou, aí vem o noivo, aí é a hora que vai saber quem está preparado. Infelizmente, 5 não estavam preparadas. Infelizmente, muitos não estarão esperando por Jesus, mesmo indo à igreja. Sabe que tem uma coisa para resolver, mas não resolve. Não muda. Começa na loucura, continua na loucura, todo o tempo na loucura e nunca muda. E Deus dando a oportunidade para que haja uma mudança. As prudentes disseram para ela: nós não podemos fazer isso. Salvação, ela é individual. Eu não posso passar para você o que eu adquiri, do que eu trouxe, desde a hora que eu comecei a esperar o esposo.
Você pensa que foi fácil trazer a lamparina, a lâmpada numa mão e o azeite na outra? Não foi tão fácil, mas eu carreguei, lutei até aqui, mesmo que tenha sido pesado. Tem hora que eu olhava para vocês e achava que o certo era desse jeito mesmo. Só uma mão com a lâmpada e a outra desocupada. Era bem melhor, era mais leve. Mas eu não sabia o horário que o noivo ia chegar. Eu não sabia se o meu azeite ia dar até na hora que ele estava o azeite da lamparina. E eu mantive comigo a reserva. Não abri mão da reserva. Para nas horas mais difíceis, na hora da surpresa, eu ter a reserva. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei o dia, mas eu só sei que na hora e no dia que Ele voltar, eu estarei pronto para me encontrar com Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Não vamos deixar que o tempo venha declarar que estamos na igreja de forma superficial. Não, meus amados irmãos, só de fachada, não, de aparência, não, mas que haja uma realidade em nossa vida espiritual para esperarmos o Senhor voltar, porque Ele vem buscar a sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Elas saíram para comprar. Quando voltaram, a porta estava fechada. Tem a hora de fechar a porta. Deus abriu a porta para Noé. E teve a hora dele fechar, para dar segurança a Noé. Deus sabe a hora de fechar a porta para nós, depois que estivermos em total segurança. Nunca Deus vai nos deixar à mercê, não, desde que estejamos esperando por Ele, desde que estejamos preparados. Sempre a porta vai estar aberta, mas vai ter um dia que essa porta vai se fechar. E depois que fechar, pode chamar Senhor, Senhor. Reconhecer o senhorio dele. Senhor, Senhor. Não sou eu que estou aqui impetrando jamais a condenação para ninguém. Foi o meu Jesus e o seu Jesus que disse isso. Foi ele que contou isso aqui. O homem das mãos furadas, o homem do amor, mas foi ele que contou. Foi ele que contou que é assim que vai acontecer. E ele só contou porque no final do texto, ele quer que todos estejam preparados e ele disse, vigiai. Não é para assombrar, mas é precaução, é prevenção. Para que estejamos preparados, louvado seja o nome do Senhor. Ficaram, bateram na porta, porta fechada, não vos conheço. Vocês estão chamando, não conheço. Ignoro o chamado de vocês agora. E aí vem a pergunta, vale a pena permanecer no erro? Vale a pena ter atitude louca? Vale a pena viver na loucura todo o tempo? Ou é bom parar um pouquinho, deixar a loucura e se apropriar da prudência? Vamos deixar, comigo é assim mesmo. Vamos deixar isso de lado. Quem diz, comigo é do meu jeito, não tem reserva. É bom perder mais um pouco de sono para poder resolver o problema da reserva. Acordar um pouco mais cedo, perder um pouquinho de sono para resolver. Quem diz que ninguém tem nada a ver com a sua vida, é do meu jeito. O problema é esperar o noivo. O tempo vai declarar algo que pode ser muito decepcionante. O noivo não conhecer mais.
Vamos ter cuidado, igreja querida. Jesus diz no versículo 13: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Preparemos-nos para esse dia. Cuidemos um pouquinho mais da nossa vida espiritual. Falta uma coisa que faltava para as loucas. Essa coisa, ela é bem abrangente, mas vamos resolver esse problema. Vamos resolver essa coisa. Se falava demais, Paulo diz aos Efésios, não fale mais. Se mentia, não minta mais. Se furtava, não furte mais. Se prostituía, não se prostitua mais. Se comprava e não pagava, pague, compre e pague. Haja uma mudança na vida. Se tinha prazer de fofocar, falar mal dos outros, não faça mais isso. Deixe isso para lá. Perda um pouquinho de tempo pedindo força a Deus, como eu falei hoje, que é o versículo 15 de João 13, no culto doméstico. Vamos pegar o exemplo de Jesus e vamos mostrar para Ele e pedir força para que tenhamos boa vontade. Não vamos nos bitolar no ato de loucura. Vamos sair dele. É melhor estar preparado para a volta do Senhor. Ele vem. O noivo vem. Esse grito nos chama a atenção. À meia-noite. Aí vem o noivo. O noivo está chegando. E devemos ter essa segurança. Eu estou pronto a me encontrar com o noivo. Que o Senhor nos guarde no seu amor, não só hoje, mas eternamente. Vou passar o ato solene da ceia para o pastor Antônio Carlos, dado o movimento e tal. E esse aparelho também não é de tanta higiene, mesmo que tenha que pegar na luva, mas tem que pegar nele. Então, eu vou passar para ele o ato solene da ceia, ele chamar os diáconos, até que chamar, já estou em pé. Posso chamar o irmão Magno?